Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Repete comigo, a minha dose de inspiração na prática. E hoje o episódio tá insano, galera! Quero contar a história de como eu conquistei esse troféu de corrida de montanha na minha vida. Mas antes de entrar nesse tema, nessa pauta, eu quero saber se você já está seguindo a gente aqui, se você assistiu os últimos episódios onde nós falamos sobre o poder da pontualidade e como aquilo estava afetando a minha vida. Cara, está sendo transformador viver de forma pontual. Fácil? Jamais, mas libertador. E também já quero que você compartilhe com seus amigos nossos conteúdos. Tem sido uma trajetória incrível de trazer insights da minha jornada desse full Ironman, mas hoje eu quero ir para o ano de 2018, aonde eu corri. Essa prova ela chama Insane, ela acontece numa cidade chamada Águas da Prata, fica lá na divisa de Minas com São Paulo, e basicamente a gente sobe o Pico do Gavião para pegar ali a Serra da Mantiqueira, aquela região lindíssima, uma região até vulcânica, assim, extremamente legal. E por que eu vou contar a história desse troféu? Porque aqui no Holy Flow 7.8 Cast, a nossa principal missão é despertar e potencializar a tua vida através de histórias que conectam a parte do físico, ou seja, o esporte, o treino, a atividade física, o mental e o emocional também. São três pilares que a gente trabalha de forma bem ativa aqui. Então, se você está chegando agora, esse aqui é o lugar para você despertar e potencializar a sua vida. E esse foi um troféu de campeão da minha categoria. Então, na época, eu acho que eu tinha 30 anos, não lembro muito bem, ou menos, acho que eu tinha menos, acho que era 24 a 30 anos a minha categoria. E quando eu conheci as provas de montanha, eu fiquei muito apaixonado, porque já era comum corrida de asfalto, então era uma coisa, pega, vai ali para Marginal, corre no Pacaembu, no Ibirapuera, aqueles lugares que já eram mais típicos e tradicionais, na USP e tudo mais. E começaram a surgir as trail runs, começaram a surgir as corridas de montanha, e eu comecei a me apaixonar por isso, tanto que assim, a primeira prova que eu fui forte, eu ganhei também. Vou contar uma outra história para vocês da minha primeira prova. Mas essa aqui era uma corrida de 25 quilômetros de montanha, onde nós tínhamos que subir ali, se eu não me engano, 5 ou 6 montanhas, alguma coisa assim, single track. Uma prova extremamente técnica, mas também muito forte, muita força por causa do grau de elevação. Mas eu estava muito treinado, eu estava muito bem, eu fazia maratona de 42 quilômetros, já estava fazendo ultramaratonas, então para mim a distância de 25 era desafiadora pelo tempo que eu queria concluir a prova e não mais se eu ia concluir a prova. Então, esse foi uma preparação que eu fiz para realmente ir para as cabeças, né? E o muito engraçado é que quando a gente largou, a gente fechou um pelotão forte ali, um pelotão que estava puxando um ritmo legal. Eu encaixei naquele pelotão e eu acho que foi a primeira vez assim na minha vida que eu senti aquela sensação de liderar uma prova forte. E nós estávamos indo muito bem até chegar num lugar. A gente tinha feito já umas 3, 4 montanhas e descendo uma montanha, era um pasto. E se você não fez ainda nenhum tipo de trail run ou prova de montanha, o percurso ele é demarcado ou por fita zebrada, por paninho TNT colorido amarrado, uma estaca com a cor, algumas placas, marcações. Então, assim, não é tão claro o caminho que você tem que seguir, mas é sempre intuitivo. E você estuda o percurso antes. Só que quando a gente chegou nesse pasto, tinha algumas vacas no pasto. Por isso que eu adoro uma picanha. Tinha algumas vacas que tinham derrubado as nossas estacas. E a gente tinha 2 caminhos ali. Cara, tinha uma trilha à esquerda e tinha uma trilha à direita. Como as vacas tinham derrubado as estacas, a gente não fazia a menor ideia para que lado que tinha que ir. E fica ali conversando entre o grupo, eu acho que é para lá, eu acho que é para cá. Aí daqui a pouco um olha no GPS e fala, não, ó, pelo trajeto eu acho que é aqui, e fica aquela discussão, a gente fala, não vamos perder tempo, vamos correr aqui. Pum, a gente pegou para a esquerda assim,
Aí logo eu tive um sentimento, mas eu não quis falar nada porque o poder do grupo, a influência era mais poderosa. Logo tinha que cruzar uma cerca que eu falei, cara, eles não iam colocar uma cerca assim. Mas enfim, a trilha tava bem marcadinha. Eu falei, cara, acho que vamos seguir isso aqui. E daqui a pouco a gente começa a subir uma montanha, pá, 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 pega um caminho que eu olho e falo, a gente já correu por aqui antes. Numa bifurcaçãozinha que a gente pegou assim. E quando a gente começa a perceber o nível de quilometragem que a gente tava, pelo local que a gente tava, a gente falou, cara, erramos o caminho. Tinha que ter pego a direita. E a gente estava subindo uma mesma montanha que a gente já tinha subido antes. E isso é o que faz a história dessa prova ser legal. O legal não é o troféu, o legal é a história da prova, que nesse momento todo aquele pelotão que estava forte, que estava liderando, que estava bem condicionado, que estava implacável, perdeu toda essa consciência, perdeu toda essa autoridade e entrou num lugar rápido de murmuração. E eu lembro que a primeira coisa foi, a organização não poderia ter feito isso com a gente perdeu o pódio, agora a gente vai ficar sem troféu, a gente vai ter que reivindicar a hora que a gente chegar, eles vão ter que anular esse resultado. E começou essa atmosfera. Só que, imagina que você está subindo montanha, técnica, calor, interior de Minas e São Paulo, você está já num cansaço físico. Eu estava brigando para ir para a cabeça, para o pódio. E daqui a pouco a atmosfera já muda e a exaustão me pegou de um jeito que eu fiquei abismado. Eu falei assim, cara, minhas pernas estão travadas, o que está acontecendo? E ali aquela reclamação o tempo todo, perdeu-se o prazer do que a gente estava fazendo. E beleza, subimos essa montanha, encontramos o caminho ali que deveria fazer. E eu pensei comigo, cara, eu tenho que sair fora dessa galera. Eu tô sendo contaminado por esse ambiente. E enquanto a gente estava indo, se você conhece essa região de interior de Minas, você sabe que as cachoeiras lá são lindas. Eu falei, cara, eu vou tomar um banho de cachoeira aqui. E dito e feito, eu já tinha perdido mesmo. Falei assim, cara, vou ficar aqui me preocupando. Agora eu vou desfrutar da natureza. Aí eu, entrei no laguinho que forma assim da cachoeira, gelado que só, pá! Cara, mergulhei, aquela água bateu na minha cabeça, fiquei ali tipo 1 minuto ou 2, não sei, nessa hora você perde a noção do tempo. Voltei pra trilha. Quando eu voltei pra trilha, eu tava novo em folha, parecia que tipo, eu tava começando naquela hora. E o que é mais legal, a ficha que me caiu o perrengue já aconteceu. Agora, ou você fica murmurando, ou você desfruta. Cara, na boa, que oportunidade que é correr num Pico do Gavião, numa Serra da Mantiqueira, ambiente incrível, prova incrível. Tipo, cara, isso eu pensando comigo, né? Faz sentido ficar reclamando desse jeito? Tipo assim, sério que você vai perder a tua mentalidade pra isso? E dentro dessa conversa, diálogo interno, eu falei, cara, eu quero desfrutar dessa prova. E nesse do desfrutar, uma chama pegou minhas pernas de um jeito que eu falei, meu Deus. Então, assim, aqueles minutos que eu tinha, entre aspas, perdido ali na cachoeira, eu recuperei muito rápido e passei pelas pessoas, não queria nem saber de ficar perto deles. E isso me traz duas coisas. O quanto o ambiente interfere no resultado que você tem ou em como você vive os processos. Então, aqui já é a primeira reflexão para você. Como que você tem interagido com os ambientes que você vive e quais resultados o ambiente tem gerado para você. Se ele não tem gerado nenhum ambiente, aliás, se o ambiente não tem gerado nenhum resultado que você não reconhece, isso aqui é muito perigoso. Você está modelando alguma coisa que você não sabe, mas alguma coisa está acontecendo aí. Não tem como você estar num lugar que não te contagia ou não te contamina. E a outra questão daí foi dessa do desfrutar e do acelerar, o quanto que, de fato, a gente consegue desfrutar desses processos quando as coisas não estão saindo como a gente gostaria. Esses foram dois fundamentos assim que ficaram muito claros para mim. E então, quando eu voltei ali para a prova também, um extra aqui para você anotar o que você precisa fazer hoje que vai afiar o teu machado ao ponto de você fazer menos força para cortar com mais eficiência.
Em outras palavras, o que você precisa hoje? Estudar, aprimorar, se preparar, se capacitar, treinar mais, para você ter mais resultado e mais eficiência na sua vida. O meu afiar do machado foi entrar naquela água gelada debaixo de uma cachoeira. Aquilo me reparou para a aceleração. Talvez hoje você está querendo ter um resultado empresarial na sua vida, mas você não está estudando o teu mercado e está querendo só ir para cima, fazer força, dar pancada. E aí o resultado não vem porque você não é estratégico. Sei lá, o teu relacionamento não está indo muito bem porque ela não te entende, porque ele não faz como eu quero. Mas será que você está olhando para dentro, entendendo como você pode se aperfeiçoar para se tornar alguém melhor para esse relacionamento? Enfim, são vários questionamentos que eu gosto de olhar e falar assim, o que eu preciso fazer para afiar o meu machado? E normalmente você tem que sair daquela esfera caótica que você está para poder pensar. Então, 3 coisas aqui para você. E quando eu passei essa galera, ali quando a gente se perdeu era mais ou menos quilômetro 18, então faltariam 7 de prova, mas aí eu já não sabia mais quanto que faltava ou não faltava, eu estava totalmente perdido. Quando eu reencontrei o caminho de verdade, que daí eu passei por uma base de abastecimento de hidratação, de alimentação, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, me achei, peguei a trilha certa, só não fazia ideia de quanto faltava. Eu chego numa encruzilhada onde vinha um trilho de trem e aqui era o caminho que subia para dentro de era uma roça que a gente cruzava. Como eu já tinha corrido no trilho, eu pensei comigo, se eu pegar aqui o trilho à esquerda, eu vou dar lá na largada, tô chegando. Se eu subir aqui, eu não sei onde eu vou dar. Por quê? A cadeira do staff que deveria estar indicando o caminho estava vazia. Eu não sei o que deu na cabeça daquele cara que ele saiu. E aí o outro ponto aquilo que você foi chamado para fazer, faça com responsabilidade. Assuma a responsabilidade do seu chamado. Por quê? A não existência daquele staff naquele momento colocou a minha vida em risco, porque eu fui correndo no trilho e eu entrei alguns metros e eu não sei se vocês sabem, mas quando o trilho está na mata fechada, você não tem espaço nas laterais. A mata fecha, você não tem para onde fugir. É só o caminho do trilho. Eu estou correndo alguns metros, minutos assim para dentro e eu escuto... O trem estava vindo na minha direção. O que foi ali minha salvação? Era aqueles trens de carga pesado. Então ele está no tic-tac, ele não está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Agora vocês pegaram o meu ritmo aqui, né? Isso aqui é cadência. Brincadeira. Então era um trem lento, né? Só que o lento dele é mais rápido do que eu correndo. Quando eu ouvi, eu falei, algo de errado não está certo. Eu tô no caminho errado, acho que eu vou voltar. E quando eu decido voltar, eu olho para trás, o trem realmente está vindo. Eu falei, cara, que risco. Daí quando eu chego na cadeira do staff de novo, ele tá lá. Ele fala, você tá maluco, você correu, tinha que ter subido aqui. Naquela hora eu nem quis discutir, eu só queria agradecer por não ter acontecido nada com o trem e de novo ter descoberto o caminho. Nisso, eu já não sabia mais se eu queria reclamar, se eu queria curtir, eu só queria terminar aquele negócio. Eu só queria... Chega, sabe? Só queria tomar um banho, comer alguma coisa. Mas, quando eu peguei o caminho certo, que eu comecei a acelerar, que eu estava forte fisicamente, eu comecei a passar por algumas pessoas. Eu falei, isso aqui tá estranho. Por quê? Se eu errei o caminho de novo, parei uns minutinhos para tomar banho nessa cachoeira e estou indo passando pessoas, o que está acontecendo? Os primeiros quilômetros a gente foi tão forte que a gente criou uma vantagem da galera que quando eu cruzei a linha de chegada lá no final, com 7 quilômetros a mais de prova, deu tempo ainda de pegar o pódio da minha categoria. E por que eu quis contar essa história pra gente hoje? Vários percalços, várias adversidades. Eu achei que já tinha tudo perdido. Vários momentos de inconformidade. Mas no final, o troféu está na mão. E não é sobre o troféu, é sobre terminar. Se eu não tivesse terminado, o troféu não estaria aqui. Agora, e se eu tivesse terminado em 10º da minha categoria, também não teria pego um troféu. Porém, eu teria concluído o desafio que eu coloquei na minha própria vida. Então,
esse episódio de hoje é para despertar você que tá aí olhando muito mais para as adversidades, para os percalços, o ambiente que te contamina, as coisas que não tão fáceis na sua vida, blá blá blá, bibibi, que nem você mais aguenta falar tanta história para tua própria vida. Você já cansou do teu próprio storytelling. Ele não serve mais nem para te convencer que onde você tá é um lugar bom para você. Sai dessa, cara. Você tem que vazar disso. Sai desse vitimismo, sai desse lugar de achar que o mundo está contra você, sai desse lugar de achar que as pessoas que têm resultado perto de você são privilegiadas, sai desse lugar de achar que o cara que está ganhando lá hoje, ele já começou bem melhor do que você. Cara, e vai trilhar a tua própria trilha. Entra no trilho do trem ao contramão, sai fora, volta pro caminho, corrige a rota, encontra o teu pace sagrado, encontra o teu ritmo sagrado e vai até o fim. Então, quando a gente está falando dose de inspiração diária na prática, o que eu estou falando? Eu não estou aqui para resolver teu problema, eu não estou aqui para te motivar. Eu estou aqui para você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Agora, isso é íntimo seu. A clareza está dentro de você. Nós já analisamos lá no início os 3 pontos: ambiente tóxico, desfrutar do processo e afiar o teu machado. São 3 exercícios que você pode fazer para avançar com mais velocidade. Quer mais do que isso? Qual é a linha de chegada dessa semana que você tem? Que independente das frustrações, das adversidades, você não vai parar até cruzar a linha de chegada. Escreve isso. A minha linha de chegada é essa. O meu objetivo é esse. A minha meta está clara aqui. Independente do que acontecer, eu vou cruzar essa linha de chegada. E eu tenho certeza que quando você cruzar a primeira, você vai clamar pela segunda. Cruzou a segunda, você vai desejar muito a terceira. Você não vai mais olhar para a dificuldade. Você vai querer a conclusão disso. Então, é desse jeito que a gente faz aqui. É na prática, sem mimimi. Não tem a técnica perfeita. O que tem vai lá e faz. A tua fome move o teu resultado. E no meio do caminho você descobre a metodologia que vai te sustentar. Eu falei para você que vale a pena você estar aqui. Eu não sei porque que você não compartilhou para todos os seus amigos esse negócio. Aliás, falando nisso, você já parou para pensar que enquanto você está reclamando, você está contaminando seus amigos que você poderia estar inspirando se estivesse fazendo o que deveria? Vou encerrar dessa forma porque para o próximo episódio tem muito mais. Galera, esse aqui foi mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. Ativa a notificação aí para você receber o nosso próximo episódio.